Agora eu vou mostrar para vocês como tornar aquele site que a gente criou na primeira videoaula um site mais dinâmico, buscando as informações do banco de dados que foram cadastradas pelo site de administração. Primeira coisa que eu vou fazer é arrastar uma página de dados para minha aplicação e vou nomear ela como produto. Nessa página de dados eu vou tirar a opção de exigir autenticação, já que ela é utilizada para o usuário final e ele não tem a necessidade de logar na nossa aplicação. Vou colocar um nome aqui de produto DB e vou criar um parâmetro para essa página de produto, que vai ser um produto tipo e mais um parâmetro. Esses parâmetros vão ser usados como filtro, o produto ID. Feito isso, a gente vai começar a desenhar essa nossa tela. Eu vou colocar como filtro inicial desse form que a gente criou o produto tipo ou o produto ID. Utilize sempre o OR, nesse caso desse filtro especificamente. Estou modificando aqui o tamanho e vou colocar um iframe na minha tela. Posso utilizar os recursos de alinhamento disponíveis no menu superior. E vou aproveitar o que eu já tinha escrito e formatado e vou colar nessa nossa tela que a gente acabou de criar. Somente para aproveitar a formatação desses controles. A fonte que a gente já utilizou, todos os recursos. Vindo aqui para dentro do nosso controle do Rich Label, eu vou adicionar a informação vinda do banco de dados. Então, vou falar que ele vai trazer a informação do perfil. Depois de colocar ela, vou formatar ela com a mesma fonte que eu tinha usado inicialmente. Arial 12 e trocando também a cor para uma cor cinza claro. Quando a gente terminar, esse campo do Rich Label vai ficar somente com aquela informação. Isso vai ser atualizado baseado no banco de dados. E assim eu vou fazer para as demais, associando o campo de referência, de peso, de garantia e de origem, puxando essas informações do banco de dados. No label a gente vai utilizar a propriedade text e no Rich Label a gente vai usar como fórmula. Então a gente já tem as informações alteradas, eu vou alinhar novamente. A gente poderia utilizar um controle de stack panel nessa tela para que quando as informações fossem maiores ou menores a quantidade de linha, ele se ajustasse o tamanho. Eu não vou dar foco nessa aplicação para isso. A gente só quer exibir as informações que estão no banco de dados. Agora eu vou arrastar mais uma página de dados para minha aplicação, que eu vou nomear ela como produto detalhes, que vai mostrar a foto do produto, as informações ali de cor, de número, e ela vai ser carregada baseada na outra tabela. Então eu vou copiar essas informações do banner aqui da tela de produto, que ficavam na parte cinza ali com as fotos, e vou ajustar o posicionamento desses campos na minha tela. Eu preciso usar uma tabela auxiliar nesse caso. O que é isso? Eu preciso mostrar nessa tela que eu acabei de criar informações do meu produto. Tá? Então, para que eu consiga atingir esse objetivo, eu vou criar uma tabela auxiliar, tá? E definir ela como sendo a tabela de produto. Para que isso funcione, esse vínculo ele vai pedir uma relação. E essa tabela tem uma relação de produto ID, ela guarda essa informação. Com isso eu vou conseguir mostrar dentro da minha tela de produto detalhes a informação de produto. Então agora eu já tenho essa informação aqui da tabela auxiliar de produto nome. Posicionar novamente o valor. Eu vou copiar essa label aqui, já que eu preciso que ela tenha a mesma formatação de cor. Então eu vou deixar nessa primeira label simplesmente aqui o cifrão. E na segunda eu vou efetivamente colocar o valor do produto. Vou fazer a mesma coisa aqui com essa de 4 vezes.
Nessa label aqui, eu vou apagar e vou colocar o preço do produto, dividido em 4 vezes. Então a gente vai colocar valor barra 4. E assim ele já vai mostrar dividido para a gente. Eu vou colocar que ele tem uma máscara numérica, tá? Isso para ele já formatar a informação que vai ser exibida na tela para mim. Eu vou utilizar um controle agora de data list para exibir essas informações de cores e tamanho do tênis. Então vou tirar o header, o footer e o alternate. Ele vai ficar somente com um campo no meu data list. E eu vou utilizar um controle de shape. Esse controle eu possuo algumas formas que eles chamam de tipo. E eu vou utilizar esse triângulo 2. Porque eu vou precisar usar duas cores para exibir as cores desse nosso produto, desse nosso tênis. Posicionamento dele, ajuste de tamanho. Vou falar que ele vai ter mais colunas, ele vai ter 5 colunas. Posicionado bem no centro desse data list que eu criei. E vou criar também aqui o data list do tamanho do tênis. Mesma coisa, sem alternate, footer e header. Vou colocar um controle de label aqui. Vou definir uma fonte para ele um pouco diferente, para que ele se adeque melhor aqui ao meu controle. Vou colocar ele com 6 colunas. Eu vou definir o tamanho dele aqui. Posicionamento 3, tamanho 24 por 24. Acho que vai acabar ficando um pouco pequeno. Vamos ver como vai ficar. Alinhar os controles. Eu vou precisar criar uma view aqui agora, tá, pessoal? Essa view vai ser usada para mostrar essas informações. Então, vamos lá. Para que isso funcione, eu vou selecionar aqui a tabela de produto detalhes. E nessa tabela eu vou pegar alguns campos, que vai ser o produto ID. E eu vou fazer um join com a tabela de cor. Tá? Então, para eu pegar as informações que eu preciso em hexadecimal, que a gente já cadastrou no outro módulo. Então, eu vou adicionar cor 1 e vou fazer um outro join, que eu vou apelidar de cor 2. Assim, eu vou ter duas informações dessa mesma tabela. Feito isso, eu posso pegar as informações aqui das duas tabelas, cor 1 e cor 2. Eu vou pegar, no caso aqui, sempre o campo hexadecimal. Eu vou colocar um apelido para ele. Da tabela de cor 1, eu vou colocar cor hexa 1. Na tabela de cor 2, eu vou colocar cor hexa 2. Eu vou colocar aqui uma ordenação randômica, tá? Nessa minha view. Feito isso, eu posso modificar as propriedades desse meu datalist. Nos eventos do datalist, eu vou utilizar um evento que vai ser um evento, uma função pré-definida no controle shape, que é alterar propriedades por fórmula. E aí eu vou falar que eu quero alterar a propriedade utilizando o hexadecimal 1, tá? Então vou alterar a propriedade backcolor utilizando para isso a cor do meu está sendo carregada no meu datalist, a cor hexadecimal 1. E vou fazer a mesma coisa para o outro campo que eu tenho no meu controle shape, que é o campo fill. Eu vou alterar, só que utilizando agora a cor do hexadecimal 2. Então agora eu tenho já uma informação. O que isso significa? Que a cada registro que eu correr
do meu data list, ele vai exibir para mim uma imagem, que vai ser esse triângulo com duas cores, e para cada imagem dessa, ele vai setar a cor de fundo dessa imagem baseada no registro que eu estou posicionado. A gente vai ver isso na hora que a aplicação for gerada. Eu preciso agora definir também as informações de origem do meu data list, que vai exibir o tamanho do meu produto. Então eu vou colocar ali que ele vai ser carregado baseado na tabela, né? No caso na propriedade table. Ele vai buscar as informações de produto, detalhes, lista, e ele vai aplicar um filtro inicial baseado no produto. Então, primeiramente, eu vou criar um parâmetro para essa minha aplicação, para essa minha tela. Vou colocar aqui como sendo o nome desse parâmetro, de parâmetro ProdID. E agora eu posso selecionar no filtro falando, olha, o produto ID que você está selecionando vai ser igual ao parâmetro que chegou para mim, produto ID. Filtrando assim o resultado do meu list. Da mesma forma, eu vou fazer isso para o data list de cores. Eu vou selecionar o campo como sendo o produto ID e falar que ele vai utilizar como filtro o parâmetro que está chegando na minha tela. Essa minha label então vai exibir informações do data field, né? No caso da property data field, do campo tamanho. Agora a gente vai utilizar um controle de banner para exibir as fotos do meu produto. Então vou posicionar esse controle de banner na minha tela, para que ele caiba que eu vou fazer um ajuste dos outros controles. E vou arrastar aqui um file uploader para dentro de cada uma das abas do meu banner. Eu tenho 4 abas disponíveis. Eu vou somente posicionar, arrancando as properties de download e upload. Na segunda aba do meu banner, da mesma forma assim, para as 3 abas. Remover a propriedade de can download, can upload, remover a borda do controle, ajuste de tamanho e posicionar ele no centro do meu banner. Agora eu vou definir as propriedades field de cada um desses file uploaders. Cada um vai mostrar um campo diferente do banco de dados. Feito isso, eu vou modificar o backcolor do meu formulário para um cinza. E definir aqui Use Image Control para cada uma das abas, para que ele exiba o file uploader associado. Então, eu defino a property e aponto o file uploader associado, gmultimedia. Pronto, nosso banner está configurado para o funcionamento. Agora eu vou carregar essa tela que a gente acabou de criar. No onLoadComplete, no iframe 1 da minha tela, eu vou carregar a propriedade ali da produto detalhes, passando o parâmetro para ele do produto ID. E agora com a minha tela os meus botões, eu posso simplesmente apontar esse produto novo e passar o parâmetro. No caso aqui a gente vai passar 1 e 0 no segundo produto, sandália. A gente vai passar 2 e 0. Então o produto tipo é sandália. O produto ID pode ser qualquer um. Isso que eu estou querendo dizer nesse momento que eu estou passando o 0 no produto ID. Como a gente colocou lá nas propriedades do filtro inicial dessa página,
que ele vai posicionar ou com produto ID ou, que a gente usou um OR, com produto tipo. Então vai funcionar sem problema nenhum para a gente. Assim eu vou fazer para sapato e chuteira. Obviamente eu estou utilizando o parâmetro de acordo com o que está cadastrado no meu banco de dados. E eu vou apagar aquelas páginas antigas, que são páginas estáticas. Agora a página vai funcionar dinamicamente, ele vai puxar a informação do banco de dados. Vou colocar uma nova página de dados na minha aplicação e vou precisar criar mais uma view, que vai mostrar informações do meu banco. Eu vou criar uma view chamada ProdList e vamos definir essa view. Ele vai usar detalhes valor, da tabela de detalhes a foto, vai fazer um join com a tabela de produtos, utilizando o produto ID, e eu vou apelidar de produto. Eu vou pegar o nome desse join realizado e o produto ID também da tela de detalhes. Produto ID. E vou fazer um filtro falando que o banner tem que ser igual a 1, ou seja, eu só vou mostrar nessa view informações relativas ao banner igual a 1, ou seja, que estão configuradas para serem exibidas nessa página. Isso vai ser um filtro que a gente vai utilizar. Nossa view está pronta, eu vou definir agora ela sendo como a origem dos dados dessa tela. Vou colocar aqui como sendo home produto list. Vou tirar exigir autenticação e vou configurar essa tela. Lembrando de tirar exigir autenticação das outras páginas, somente conferindo aqui para que não ocorra nenhum erro. Vou colocar aqui home produto list, nomeando essa tela para o nome mais sugestivo. Vou utilizar um controle de repeater nessa tela. Então, basicamente, eu vou editar as propriedades falando que ele não tem alternate, não tem footer e não tem header. Então, ele vai me deixar somente uma linha que vai ser o do body. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Vou colocar uma cor de fundo. E a cor de fundo seria um cinza um pouco mais claro. Então, vamos lá. Um cinza claro. E copiar as informações que eu já tinha criado somente para aproveitar a formatação. Deu tabela não encontrada, obviamente eu não tenho esse campo nessa minha view e ele já perdeu a vinculação, então ele alerta a gente como com esse texto tabela não encontrada. Vou posicionar da forma que eu acho que o layout vai ficar mais agradável. Depois a gente resolve esse probleminha da tabela não encontrada. Buscar somente uma linha aqui para aproveitar a mesma cor. Feitos os ajustes necessários, vou colocar novamente um controle de file uploader, retirando can download, can upload, setando eles para false, fazer um ajuste de tamanho dessa minha imagem. E vou colocar ela, propriedade do meu repeater, como sendo o field key produto ID. Vou setar aqui agora as informações que ele tinha perdido, já que a tela foi copiada. Então posso simplesmente tirar o nome dali e setar o data field, já que ele está dentro de um repeater. Vou fazer a mesma coisa aqui para o valor. Já para o valor, em 4 vezes eu preciso definir em fórmula, já que eu vou ter divisão. Então vou definir o valor dividido por 4 dentro do campo fórmula. Vou colocar um botão na minha tela. E setar a imagem de
background desse botão. Fazer um ajuste aqui de posicionamento das labels. E para dar um efeito de um espaço, eu vou colocar aqui um div, tá, embaixo do meu repeater. Vou colocar ele com a cor de fundo branca e mandar ele fazer um stretch horizontal e ele ficar posicionado no final do meu controle Pi, né, no bottom. Posicionamento dos controles. Setar o data field ali da foto 1 do file uploader, né? Setar o field para foto 1. Somente ajuste de posicionamento. Eu vou modificar o evento de clique do meu botão. Eu vou falar que esse evento, no momento do clique, ele vai navegar para minha tela de produto DB, ou seja, aquele produto vindo de banco de dados. Para isso eu preciso passar os parâmetros. Então o que eu vou falar? Eu já sei qual que é o produto que está sendo exibido. Então eu vou passar o produto type igual a 0 e o produto ID, eu vou setar o parâmetro de produto de dentro do meu repeater. Mais uma página de dados para a gente utilizar. Vou usar como HomeDB. Eu vou acabar deletando aquela página de home que a gente fez anteriormente. Só porque deu um choque de nome, eu vou modificar aqui a página criada inicialmente como old. Lembrando que todas essas modificações que eu estou fazendo a gente fez com o intuito de explicar um pouco melhor as modificações da nossa aplicação. Mas a gente não tinha necessidade, obviamente, de definir aquela página utilizando uma página ASPX com conteúdo estático se a gente já tivesse em vista essa utilização baseada em banco de dados. Eu copiei agora as informações daquela minha página só para aproveitar aqui os controles de imagem que eu já tenho definido. Vou utilizar um data list aqui para exibir o meu banner. E da forma que a gente utilizou os demais data list, eu vou remover algumas propriedades, porque eu não tenho a necessidade de exibir todas essas informações. Vou tirar então footer, header, vou deixar somente o body principal do meu data list. Vou definir que ele vai ter somente uma coluna, que o fundo dele vai ser transparente. Vou colocar um file uploader aqui para a gente exibir uma imagem. Vou setar que ele não pode ser feito download do arquivo nem upload. Setar um tamanho maior para essa imagem, já que vai ser aquela imagem exibida no meu banner principal. Somente posicionamento. Modificação de tamanho aqui do meu data list. E ajuste de tamanho do meu file uploader. Feito isso, vou setar mais uma vez o backcolor. E eu tenho que setar também algumas informações para ajuste do controle. Então o backcolor do meu data list vai ser transparente. Eu tinha escrito errado. Esse é o aspecto que a gente tem da aplicação. Vou setar aqui, ele só possui um registro por página. E vou criar uma consulta trazendo informações da minha tabela de banner principal. Vou chamar de vBanner principal. E ela vai trazer informações de produto imagem e produto ativo, produto ID. Vou fazer um join aqui
na verdade um where, né, um filtro, falando que ele vai exibir somente um registro e ele só vai exibir o primeiro registro de forma a filtrar os registros que tiverem com a opção banner ativo igual a 1 e para que venha sempre banners diferentes, que ele não mostre o mesmo banner toda vez que o usuário acessar a página, eu vou colocar aqui uma ordenação randômica. Então ele sempre vai pegar qualquer uma das imagens cadastradas como banner principal e vai mostrar ela para mim. Então ele vai ser ordenação randômica. Com isso eu já posso voltar aqui para o meu controle de data list e setar a tabela que ele vai trazer as informações. Vou setar o ID como sendo produto ID. E vou setar aqui o meu controle de file uploader para pegar a informação desse campo também. Agora a gente vai modificar esse banner de baixo. Esse banner eu também vou utilizar um controle de data list para ter esse aspecto de 3 imagens sendo exibidas. Vou tirar aqui alternate, footer e header. Vou colocar um registro máximo por página de 3. Definir um tamanho aqui para o meu body do meu data list. Colocar um div na minha tela, mais ou menos do tamanho dessa imagem de baixo. E vou ajustar aqui posicionamento, cor de fundo, borda, para ficar mais ou menos com o mesmo aspecto dessa imagem que a gente estava utilizando. A gente já está conseguindo um layout parecido com aquela imagem. Agora eu vou precisar criar mais uma view. Como eu estou utilizando sempre, eu vou utilizar sempre as mesmas informações em várias views, eu vou criar uma view chamada view banner base. Tá? E ela eu vou trazer algumas informações dessa tabela de produto detalhes. Primeiramente o produto ID, depois eu vou trazer também a informação de eu quero o menor ID que tiver nessa tabela, que eu vou chamar aqui de ID. E da tabela de produto eu vou fazer um join, onde o produto detalhes seja igual, tem o produto ID igual à tabela de produto. Então eu vou chamar ela de prod. Vai ser o apelido que eu dei para esse meu join. Feito esse join, eu vou trazer o produto nome para ser exibido também. Vou fazer um agrupamento, produto ID e produto nome. Com isso eu vou exibir o menor produto ID da tabela de detalhes e o produto ID referente e o produto nome referente a esse cara. Então a gente já tem uma view criada que é a view base. Agora a gente vai criar uma nova view, que eu apelidei ela aqui de banner categoria. Essa banner categoria eu vou trazer o campo ativo da tabela de categoria, vou trazer o produto ID da tabela de categoria, vou definir aqui o número máximo de registros, eu quero que ele me exiba somente 30 registros, independente da quantidade de registros que estiver na minha tabela, e eu quero fazer um join, eu quero juntar as informações de uma tabela com a outra. Então eu vou fazer um join com a tabela base, tá? Que é essa view que a gente acabou de criar, e para a gente utilizar essa view juntamente com as informações que eu tenho da tabela de banner. Então eu vou falar que o produto ID da tabela base, da view base, vai ser igual ao produto ID dessa minha tabela aqui, que é a tabela de categoria. Vou apelidar ela como base. Feito isso, eu tenho acesso aos campos. Então, desse meu join, eu quero mostrar
o produto nome. Continuando o join, vou fazer um join agora com a tabela de detalhes. Então, na tabela estrangeira, vou selecionar a tabela de detalhes. E no campo Base, eu vou selecionar o Base ID, que é da nossa view Base. E no campo estrangeiro, eu vou selecionar o Det ID, que vem da tabela de detalhes. Vou apelidar esse join como Det. Então a gente já tem algumas informações detalhadas dessa view. Agora com esse join que eu fiz, eu tenho acesso a algumas informações. Eu vou trazer a foto e o valor dessa nossa ligação. E também eu vou trazer o banner ID que eu vou precisar futuramente. Vou ordenar essa view de forma randômica, justamente para que ela exiba 30 registros de forma aleatória nos meus banners. Então a view está criada, essa é um pouco mais complexa essa view. Eu vou falar aqui que o feed key é o meu produto detalhe ID. Eu vou colocar um file uploader nessa minha tela. Posicionar o meu controle e fazer o ajuste de label e tamanho dessas imagens. Então vou colocar aqui um bold, um negrito na minha label e modificar a cor dela seguindo o layout que eu tinha estipulado inicialmente. Agora simplesmente a gente vai fazer alguns ajustes de layout, né? Posicionamento, cor da fonte para chegar nesse resultado da imagem de baixo. Então esse texto de cima eu vou deixar fixo e vou variar simplesmente o valor. Vou selecionar aqui o valor que está dentro do meu datalist, né, de datalist 2, e dividir ele por 10, assim como a gente já fez em outros momentos da construção dessa aplicação. Agora, como a gente tem referência do produto, eu vou colocar um botão aqui para que quando o produto for listado e o usuário clique nesse botão, ele já seja levado para o produto com descrição, com as outras informações desse produto. Então, tirei a borda, vou modificar a cor, vou posicionar esse botão e daqui a pouco a gente faz um evento de navegação para ele. Setando o data field para o nome aqui, setando o data field para a foto e vamos em evento aqui, no evento de server, navegação, com destino sendo a própria página. Vou selecionar aqui produtos database e vou passar os parâmetros, que no caso o produto tipo é 0 e o produto ID é o que vem do meu datalist. Então, feito isso, nosso botão já vai executar e filtrar a próxima tela que será aberta. Eu vou aqui na tela que eu já tinha feito, tá, nessa do banner, e vou colocar um filtro aqui para ele filtrar simplesmente os que já tinham sido marcados para exibição. Eu tinha esquecido disso no momento da construção da minha view. Então vou colocar mais um datalist aqui na minha tela que eu vou utilizar para exibir essas duas imagens que estão aí embaixo. Então a gente vai usar uma configuração bem parecida com a de cima em aspecto de
de retirar o header, o footer, só o posicionamento e a quantidade de colunas que vai mudar. Vou criar uma nova consulta agora, que eu vou chamar de banner lançamento. Então, no consultor de consulta, eu vou selecionar a tabela de lançamento, os campos de ID, banner lançamento, ativo e o banner lançamento imagem. Vou fazer um agrupamento aqui, uma ordenação randômica. Vou colocar no máximo 2 registros e filtrar também as informações que estão sendo setadas como ativa, né, para ativar o banner. Então tem que ser igual ao valor 1. Feito isso, já está pronta a minha view. Eu posso utilizar ela no meu datalist. Vou selecionar ela como lançamento, definir a chave dele, que é o produto ID, colocar um file uploader na minha tela e realizar aquelas configurações para que não apareçam os botões, simplesmente a imagem. Posicionamento e tamanho, setar o data field. Está tudo certinho aqui com a view. Vou colocar um controle de iframe aqui agora, que ele vai exibir aquela listagem dos produtos. Vou selecionar um módulo aqui que é o lista, que a gente desenvolveu, que é esse daqui. Aqui eu vou botar ele centralizado, que eu tinha esquecido, e centralizar também essa tela que a gente está trabalhando, as propriedades do form. Então, somente mais uma correção que a gente tem que fazer aqui. Por eu estar utilizando esse data list aqui com o botão de navegação, que a gente vai fazer ele nesse momento, eu preciso que ele esteja dentro de outro Ajax Panel. Isso por conta do file uploader que a gente está usando aqui dentro. Tá? Então, nesse caso, para a gente não ter um efeito de piscado da tela, quando o usuário passar os registros dos botões que a gente vai colocar, a gente precisa colocar mais um Ajax Panel aqui. Então a gente vai colocar esse datalist dentro do Ajax Panel. Os outros que não tem nenhum tipo de botão não vai ter problema nenhum. Então eu vou selecionar aqui aquele iframe para abrir agora a nova página que a gente criou. E aquela old a gente já pode até deletar ela. Vou renomear a página antiga. Ver se as propriedades delas estão todas corretas aqui. E setar aqui o banner principal para pegar o field da imagem. Setar Outspanned to Content para que ele se ajuste ao tamanho do conteúdo. E vou colocar aqui agora os botões do meu datalist. Vou selecionar a imagem aqui. Setar a cor de fundo aqui do meu datalist para transparente. Transparente. E esse botão ele tem que estar dentro do Ajax Panel, tá? Então, função de uma ação de controle, que vai ser a do datalist 2 de voltar, né, do anterior. Condição não tem nenhuma. Da mesma forma a gente vai fazer o outro botão, só que uma ação para navegar para o próximo registro. Vou colocar um botão aqui nesse datalist de baixo também, mas esse vai ser para navegar a página inteira, então a gente não vai ter nenhum problema com ele. Lembrando que a imagem que eu vou carregar aqui não está editada para receber um botão por cima, então
Quando a gente rodar a aplicação, a gente vai perceber que vai aparecer o botão que tinha de fundo da imagem, né? Então vou colocar aqui 0 no tipo e o produto vou setar o que tiver no data list. A gente já posicionou tudo aqui. Vou setar o Centralize aqui nas páginas que eu me esqueci. Confirmando nessa aqui, colocar To Content aqui o Stretch, para que ele se ajuste ao conteúdo que ele tiver. E To Content nesse aqui também. Stretch vertical. Ele vai ter que, esse data list, esse repeater tem que ter stretch, para ele poder crescer junto com a página. Eu vou setar o valor aqui para a máscara, que eu não tinha setado. Na verdade, para true. Vou colocar cor de fundo transparente também, que eu não tinha colocado nesta página. E vamos ver o resultado final, que vai ser esse aqui. A gente tem navegação agora, o data list sendo exibido, o botão Veja Agora navegando para a página. Aí eu tenho o conteúdo sendo trocado automaticamente pelo banner. Eu posso posicionar na imagem que eu quiser. Posso navegar entre os produtos, tênis, sandália, sapato. Ele carrega para mim as imagens vindas do meu banco. Observem também que as cores estão sendo exibidas do produto. Aí, nesse momento aqui, a gente percebeu que ficou truncada as palavras, né? Ele acabou subindo um texto por cima do outro. Como eu disse no começo do vídeo, a gente poderia estar utilizando aqui um Stack Panel. Então, ele ia se ajustar ao tamanho do conteúdo e empurrar o controle de baixo para uma distância em que não ficasse um sobre o outro. Mas esses são ajustes mais simples que depois a gente pode fazer. Bom, o nome do tênis, a gente clica nele, ele já leva para esse produto, mostra as cores disponíveis que a gente cadastrou no banco de dados. Então a gente está mostrando aqui a aplicação, agora ela está totalmente dinâmica, trazendo as informações do banco de dados. Essas informações podem ser manipuladas de forma muito mais fácil pela área administrativa que a gente já criou. É óbvio que existem alguns ajustes que precisam ser feitos nesse site aqui, em termos de layout, de posicionamento de controle, em alinhamento, mas coisa muito mais simples. Conhecimento que vocês tiveram assistindo esses vídeos vai ser o suficiente para que vocês consigam editar aplicações de vocês e ajustar o que for necessário para ter um site cada vez mais rico e proporcionando uma usabilidade para o usuário cada vez maior. Eu espero que vocês assistam os próximos vídeos e a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais nas funcionalidades do Gás, executando processos, executando funções manuais, inserindo códigos manuais e assim cada vez mais adquirindo conhecimento no produto.